Eu acho que medicinas assim, eu acho que nada mais se resume à regra de ouro. Eu acho que assim, você não faz nada ao próximo que você não faria para você mesmo ou alguém da tua família, sabe? Eu acho que toda vez que eu vou indicar algum procedimento, alguma cirurgia, eu sempre me faço a pergunta: se fosse minha mãe com essa condição, o que que eu faria? Ou se fosse meu pai, ou se fosse meu filho, ou se fosse eu mesmo, entendeu? Então, eu acho que quando a gente toma essa regra, eu acho que para nós cirurgiões a chance de a gente errar é muito pequena. Claro que assim, a medicina é complexa, enfim, a gente tem que se capacitar, estudo, muitos anos de dedicação, treinamento, enfim, né? Mas eu acho que o principal aí assim, é querer o bem do próximo. Eu acho que isso é uma coisa que muda muito e a gente se sente também em paz. Isso é muito importante falar, porque isso a gente já comentou. Que é o que é a filosofia que eu falo pro residente quando a gente está conversando, examinando tudo. E medicina não é uma ciência exata. 2 mais 2 não é 4 na medicina. Existem os riscos. Tanto é que o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia assina um termo sabendo dos riscos. Quais foram os riscos que você correu na sua cirurgia? A primeira coisa que você pensa ali também, assim, eu como bom médico tigre, né? Que nós médicos, a gente se automedica, a gente, enfim, tomei um monte de coisa. E assim, eu tomei tanto corticoides, porque assim, naquele desespero do pé voltar, praticamente eu fiz uma pulsoterapia, né? E minha pressão foi lá para a lua. Eu não tinha pressão alta, mas por conta de um dos efeitos colaterais do excesso de corticoide foi minha pressão ter subido muito. E mais o estresse, a ansiedade, pandemia, lockdown, estava tudo fechado, né? Eu tinha que estar ali, quando a menina me ligou, eu tinha que estar em 4 horas no aeroporto e eu estava no interior por conta do lockdown, estava tudo fechado aqui em São Paulo e a gente foi para o interior, isso aconteceu comigo lá, né? Eu tinha que vir para São Paulo, enfim, toda essa logística. E assim, o meu pré-operatório, a gente fez o exame correndo, enfim, fizemos todos os pré-operatórios, mas a gente estava numa urgência médica, assim, porque aquilo poderia impactar toda a minha carreira como médico, enfim. Eu era o maior interessado que aquilo acabasse o mais rápido possível. Por outro lado, assim, quando a gente deita numa mesa de cirurgia e a gente está do outro lado, né, é complicado, assim. Por mais que a gente confia, né, na medicina, nos colegas, a gente sempre tem o frio da barriga. Não dá para ser frio e desumano de achar que nada vai acontecer, né? Mas, graças a Deus, a despeito dessa questão da pressão foi um pouquinho difícil, né? E a outra coisa, como eu tive uma hérnia por um trauma, né? Porque eu tive essa queda, enfim, a hérnia saiu de uma forma muito abrupta. Então, quando ela foi retirada, houve muito sangramento. Inclusive, eu já virei tema de aula de como controlar sangramento, meu caso, né? O Marco já mostrou isso em vários congressos, e, enfim, né? Porque ele não estava com dificuldade, usou todas as manobras para poder conseguir controlar, e nessas situações, eventualmente, a gente precisa até abrir o paciente para estancar o sangramento. Mas, felizmente, ele conseguiu reverter tudo e a cirurgia foi tudo bem, eu não sofri nada assim, em relação ao que aconteceu. E, no geral, assim, foi um pós-operatório muito tranquilo. Mas o que eu sempre falo para os pacientes no consultório é assim, que eu acho que uma cirurgia de coluna, uma neurocirurgia, qualquer cirurgia complexa é igual andar de avião, né? Então, assim, é perigoso? Depende do ponto de vista, né? Primeira coisa, assim, eu acho que... por que se tem pouco acidente de avião? Porque existe todo um controle, né, em relação a como esse processo acontece, né? Então, primeira coisa, assim, o piloto tem que ser um piloto treinado, precisa conhecer muito bem o equipamento que ele está operando, a aeronave que ele está operando, e essa aeronave tem que estar 100% em condições de voo, né? Então, eu sempre falo, a gente vai ter que ver sua turbina, ver se está tudo bem, se dá para voar, se não dá para voar, se está tudo certo, né? Outra coisa, a gente tem que saber para onde a gente vai voar, qual vai ser a rota, né? Se a gente tiver um fio no meio do caminho de alta tensão, a gente pode enroscar e o avião cair. Eu sempre falo isso. E, por outro lado, também, se a gente não tiver equipamentos de navegação adequados também, eu posso ser o melhor piloto do mundo, se eu pegar uma chuva de gelo,
o avião vai estolar e também a gente vai cair, né? E se cair, é prejuízo para todos, é prejuízo para o paciente, é prejuízo para o médico, né? Então, a gente tem que ter um bom anestesista, que é o controlador de voo, que vai fazer o paciente decolar, voar com tranquilidade, sem tombar em nenhum helicóptero, nada no meio do caminho, e pousar com segurança. E a gente tem que também ter um bom aeroporto, que é um bom hospital, que esteja em boas condições. Eu acho que é um conjunto de situações. Eu acho que quando a gente programa a nossa viagem, faz um bom plano de voo, quando a gente faz todos os critérios, enfim, os riscos hoje a gente sabe de uma cirurgia, principalmente falando especificamente na endoscopia, ele é muito, muito baixo, né? A chance de complicação. Como tudo, por mais que a gente, assim como o avião, por mais que seja o transporte mais seguro do mundo, eventualmente pode acontecer acidente. E o que eu sempre falo para os pacientes, se a gente tiver uma tempestade, se a gente tiver um mau tempo, se tiver um tornado na rota que não estava previsto, a gente vai voltar para o aeroporto mais próximo, a gente não vai cruzar esse tornado. Então, toda cirurgia, ela existe um risco dela não chegar até o fim, né? Então, isso eu falo para todos os pacientes, isso é uma coisa muito clara, principalmente hoje em dia que a gente faz cirurgias complexas, de vários segmentos, vários níveis, enfim, a gente... E toda cirurgia, até eu como paciente, corri o risco de receber uma cirurgia aberta, mas é muito mais honesto da nossa parte como médico expor as nossas dificuldades e eventualmente retroagir e não causar um mal para o paciente do que realmente por ego, vaidade, prosseguir com alguma coisa achando que consegue e causar uma lesão definitiva numa pessoa. Porque para a gente é só mais uma cirurgia, mas assim, para o paciente é a cirurgia que acabou com a vida dele. Então, acho que a gente tem que se colocar sempre no lugar do paciente. E sempre que, assim, primeira dificuldade que a gente tem, primeira coisa acho que é pedir a Deus, enfim, pedir calma e pedir para iluminar, que felizmente ele sempre ajuda a gente, né? E segunda coisa, assim, é procurar respirar, ter calma, assim como numa situação complexa de um avião caindo, a gente tem protocolos de segurança para que uma tragédia não aconteça. Então, assim como o piloto do Rio Hudson conseguiu pousar e outros 20 pilotos que tentaram fazer o que ele fez não conseguiram, né? Eu acho que a gente tem que ter esse treinamento e por isso que eu acho que na medicina também, além disso tudo que a gente está conversando, acho que o treinamento é fundamental.